Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote de Umbanda, fundador do segmento de Umbanda Independente, sou dirigente espiritual do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas, sou dirigente espiritual da Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, que é uma federação que congrega casas de culto umbandista. E aqui nesse canal divulgo a doutrina segundo o nosso segmento de Umbanda Independente, como a praticamos aqui na cidade de Xaxim, Santa Catarina. Esse canal tem como objetivo divulgar a nossa doutrina e colaborar com pessoas, com estudiosos, com médiuns umbandistas, sacerdotes, enfim, qualquer pessoa que tenha interesse e precise de informações que possam auxiliar no seu desenvolvimento e na sua evolução espiritual. Eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo que nos ajudasse apoiando esse canal para que as informações sejam divulgadas para mais pessoas que precisam. Então, se você puder se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, para que na medida que formos postando vídeos aqui, você seja informado e possa acompanhar os estudos de forma cronológica. Esse é o vídeo número 2 da nossa segunda série. A nossa primeira série foi a história antes da Umbanda. E se você está começando os seus estudos assistindo esse vídeo, eu recomendo a você que assista primeiro a primeira série, para que você acompanhe a evolução histórica dos acontecimentos, porque o que aconteceu lá atrás é que colaborou para que a história chegasse no ponto que nós estamos conversando, discutindo aqui nesse vídeo. Também gostaria que você acompanhasse o vídeo, assistisse o vídeo anterior, que é o vídeo número 1 da história da Umbanda, sobre a nossa ótica doutrinária, e acompanhasse essa série até o final. Ok? Então, no vídeo passado, nós falamos sobre o grande fundador da religião de Umbanda, que foi o senhor Zélio Fernandino de Moraes, que fundou a Umbanda através da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre um grande baluarte da Umbanda, um jovem de 17 anos de idade que apresentou, assim como o seu Zélio, a mesma idade, por coincidência, apresentou seus sintomas de mediunidade. Esse jovem era kardecista e ele passa a praticar o ritual de Umbanda e fez com que a Umbanda crescesse muito. Essa pessoa colaborou muito para o desenvolvimento da religião no Brasil e deixou sua marca histórica até os dias de hoje. Você sabe quem foi Benjamin Figueiredo? Se você não sabe, me acompanhe no vídeo a seguir que a gente vai descobrir junto. Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. A Umbanda é coisa séria para gente séria. Esta é uma frase célebre. Ela é muito usada como um princípio doutrinário, acredito que em quase todas as casas de Umbanda no Brasil. E é uma frase histórica que marcou e caracterizou a importância da ética, a importância da seriedade no ritual de Umbanda. Quem disse essa frase foi o Caboclo Mirim. O Caboclo Mirim foi uma entidade que se manifestou num jovem chamado Benjamin Figueiredo. Benjamin Figueiredo era filho de uma família kardecista. Segundo relatos históricos, a sua avó foi uma das pessoas que trouxe a doutrina kardecista para o Brasil. Benjamin Figueiredo participava das sessões kardecistas na sua casa com a sua família. No dia 12 de março de 1920, se manifesta o Caboclo Mirim dizendo que a partir daquele dia não seria mais feito reuniões kardecistas, sessões espíritas kardecistas naquela casa, mas sim sessões de Umbanda que seriam dirigidas e orientadas por ele. Então, no dia 13 de março do ano de 1920, surge a Tenda Mirim, dirigida por Benjamin Figueiredo através da incorporação
do Caboclo Mirim. O Caboclo Mirim, ele se manifestou num jovem, isso é importante a gente considerar, que foi criado numa família espírita kardecista. Esse jovem, essa família tinha uma estrutura espiritual, uma estrutura religiosa, já com fundamentos kardecistas. Então, o Caboclo Mirim, ele se manifesta e ele já passa a trabalhar de uma maneira diferente do que se trabalhava nas religiões afro-brasileiras, mas mesmo eles tendo, já iniciando a organização do culto, é importante se considerar que o Benjamin Figueiredo, como médium, ele teria trabalhado durante 2 anos na tenda da Nossa Senhora da Piedade, ou seja, diretamente com Zélio Fernandino de Moraes. Recebeu um princípio doutrinário do Caboclo das 7 Encruzilhadas, Gabriel de Malagrida, Pai Antônio e tal. Então, depois de 2 anos de desenvolvimento, foi que ele, então, o Caboclo Mirim funda a tenda. Tem uma história que se conta que Zélio Fernandino de Moraes, incorporado com o Orixá Malé, carrega Benjamin Figueiredo por um longo trajeto e chegando no mar, joga Benjamin Figueiredo, nenhum dos dois sabia nadar, joga Benjamin Figueiredo, o Orixá Malé, incorporado em Zélio, joga Benjamin Figueiredo na água, e aí quando ele sai das águas, ele disse que ele estava pronto, né? Eu conto essa história para ressaltar que a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes não tinha feituras. Não havia esse processo que se vê muito, muito comum hoje e que existe, né, nas religiões afro-brasileiras de feitura. Então, o Benjamin Figueiredo, a partir então do dia 13 de março de 1920, começa os trabalhos na tenda Mirim. O Caboclo Mirim, ele passa uma mensagem dizendo que a tenda Mirim se tornaria uma referência, né, para muitas casas e que seria uma grande organização espiritual, como de fato foi e ainda é até hoje. A manifestação do Caboclo Mirim, a doutrina que o Caboclo Mirim trouxe para a tenda Mirim, foi uma doutrina que inseriu no contexto umbandista brasileiro uma coisa muito importante. E isso é um momento impactante da nossa história, que muitas vezes passa despercebido, mas que faz com que a Umbanda comece a trilhar um outro caminho. O Caboclo Mirim insere no contexto da Umbanda brasileira o ocultismo e conceitos doutrinários da teosofia. A teosofia é uma doutrina de Helena Blavatsky e ela é uma doutrina muito ligada à filosofia oriental. Isso a gente vai discutir o impacto das doutrinas, das filosofias orientais sobre o culto de Umbanda. Nós estaremos discutindo em vídeo futuro, quando nós adentrarmos o assunto a respeito das 7 linhas de Umbanda, a respeito dos pontos riscados, então a gente estará discutindo isso futuramente. Por ora, o importante é registrar que sim, o Caboclo Mirim trouxe uma doutrina que desligou de forma muito forte o ritual de Umbanda das práticas africanistas, das práticas oriundas do povo africano. Nessa doutrina da tenda Mirim, na Umbanda do Caboclo Mirim, foi abolido a presença das imagens dos santos católicos. Então, ao contrário do que acontecia na tenda da Nossa Senhora Piedade, ao contrário do que aconteceu com Zélio Fernandino de Moraes, como nós vimos no vídeo anterior, que teve uma influência muito forte do catolicismo, talvez, né, pela presença de Gabriel de Malagrida no fundamento da religião, o Caboclo Mirim não teve essa influência. Ele desligou esse sincretismo católico. Então, na Umbanda da tenda Mirim, não havia santos católicos, não havia ligação sincrética, não havia ligação sincrética com a religião católica. Uma outra coisa que aconteceu é que na Umbanda do Caboclo Mirim não haviam guias. Não havia guias, as pessoas não usavam as guias como eu estou usando aqui, não havia essa ritualística africanista. Então, sim, a doutrina da Umbanda do Caboclo Mirim
foi uma doutrina que desligou de forma muito severa a Umbanda do sincretismo com a religião africana, como também com o sincretismo da religião católica. Mas o que foi que o Caboclo Mirim pegou como base? Ele pegou como base as nomenclaturas do povo tupi-guarani. Há uma característica muito forte na Umbanda do Caboclo Mirim, há uma característica muito forte do povo indígena. Por exemplo, o Caboclo Mirim organizou a religião com graus hierárquicos. Antes não havia essa organização. Então, falamos primeiro de Zélio na fundação da religião de Umbanda e agora estamos no segundo baluarte da Umbanda, o segundo personagem histórico que impactou diretamente a estrutura da religião, a evolução da religião. A Umbanda dava os primeiros passos como uma religião organizada no Brasil. E Benjamin Figueiredo foi a segunda pessoa que deu prosseguimento a essa evolução. Então, o fato, segundo a história, segundo relatos históricos, o fato de não haver guias tornava até difícil as pessoas que visitavam a tenda de identificar quem eram médiuns iniciantes, quem eram sacerdotes e por aí vai. Então, o que acontece é que o Caboclo Mirim, né, Benjamin Figueiredo, através do Caboclo Mirim, ele organiza a Umbanda, da Tenda Mirim, com termos indígenas. Por exemplo, uma pessoa que nós, comumente no Brasil, seria chamada de pai de santo, ou de sacerdote, ou de cacique, ou de dirigente, lá, na doutrina do Caboclo Mirim, era chamado de Morubixaba. Então, haviam 7 graus hierárquicos, né, que classificavam os médios de acordo com o seu desenvolvimento. E cada grau hierárquico apresentava um nome, né, uma palavra na língua tupi-guarani. Então, houve essa característica muito forte do uso de termos indígenas brasileiros para identificar, para classificar as coisas que faziam parte do ritual da Umbanda da Tenda Mirim. Uma característica particular da Tenda Mirim, dessa doutrina, é que os médiuns, eles obrigatoriamente seriam feitos, né? A entidade, apesar de que se manifestava preto velho, se manifestava criança, se manifestava caboclo, mas o médium, sim, ele seria dirigido por um caboclo. Então, essa foi uma característica própria da doutrina da Tenda Mirim. Benjamin Figueiredo, né, na estruturação da doutrina da Tenda Mirim, ele foi auxiliado por trabalhadores do plano espiritual. Então ele trabalhava com o Caboclo Mirim e também trabalhou com o Pai Roberto, que foi um preto velho, né, que auxiliou muito ele, que trabalhou com ele. Benjamin Figueiredo foi quem inseriu a linha das crianças na religião de Umbanda. Ele foi a pessoa que trouxe essa linha, a linha de criança no desenvolvimento dos médiuns, e ele foi a pessoa, vamos dizer assim, que de certa forma registrou aí na história a presença, a participação da corrente das crianças trabalhando dentro do desenvolvimento dos médiuns, dentro das linhas de Umbanda. Benjamin Figueiredo apresenta uma versão própria das 7 linhas de Umbanda, isso no decorrer da história, porque as 7 linhas de Umbanda são apresentadas pela primeira vez através da obra do escritor Leal de Souza. Nós também estaremos, num vídeo futuro, falando das 7 linhas de Umbanda. Mas é importante registrar que Benjamin Figueiredo teve aí a sua versão das 7 linhas de Umbanda. E Benjamin Figueiredo, nas sessões da Tenda Mirim, não tinha a manifestação de Exu e Pombagira. Esse é um assunto muito delicado. Há registros históricos aí, onde Zélio Fernandino de Moraes fala sobre Exu, sobre Pombagira, que essa linha seriam, como ele descreve, como sendo os policiais, né, aqueles que garantem a segurança e tudo mais nas sessões. Mas, na Tenda Mirim, se percebia, segundo os relatos históricos, assim, que havia, num olhar mais apurado para quem entendia da religião, haviam pessoas que ficavam sentadas e essas pessoas trabalhavam com Exu e Pombagira, né? Mas assim de uma forma que não era
uma manifestação explícita, uma manifestação pública, vamos dizer assim, de uma forma mais velada. Por quê? Porque como a gente estudou na primeira série, né, essa é a minha opinião, havia um preconceito muito grande com essa linha de trabalho, porque é uma linha que é oriunda do povo banto, é uma linha oriunda do povo africano. Então já havia aquela perseguição, como nós estudamos, ao povo banto, ao povo negro, né, como um todo, e principalmente havia uma reprovação da doutrina religiosa do povo banto. Então talvez por isso, talvez pela questão social da época, e principalmente, eu acredito, minha opinião, que pelo preconceito que se tinha sobre Exu e Pombagira no contexto religioso católico, né? Esse contexto dual, de bem e do mal, de uma força santa e uma força diabólica que se enfrentam, né? Na religião africana, esse conceito não existe. Então essa foi a colaboração de Benjamin Figueiredo e essa é a forma como eles trabalhavam na Tenda Mirim. No ano de 1941, as lideranças da religião de Umbanda, elas se organizaram para fazer o primeiro congresso brasileiro da religião do espiritismo de Umbanda. O que acontece? Nesse congresso, Benjamin Figueiredo, a Tenda Mirim, apresentou uma tese. E essa tese, como eu falei anteriormente, ela comprova essa influência forte da doutrina das religiões orientais dentro da Tenda Mirim, é a minha opinião. Por exemplo, a Tenda Mirim foi responsável por apresentar, no congresso de 1941, que foi o primeiro congresso, ela foi responsável por apresentar a teoria de que a Umbanda ela não teria surgido na África, ela não teria surgido com o povo africano. A Tenda Mirim apresentou a teoria da Umbanda, que, segundo a tradução do sânscrito, né, seria a Umbanda. Então, o que acontece? Seria princípio divino, luz divina, luz radiante, fonte de vida eterna. E eles apresentaram uma teoria que diz que a Umbanda, esse termo, ele teria uma versão anterior à história do povo africano. Ele seria, na verdade, a Umbanda, né? Então foram palavras do sânscrito que eles trouxeram para esse contexto da Tenda Mirim, apresentaram para o pessoal no Congresso de 1941, dizendo, olha, a Umbanda, na verdade, não é de origem do povo africano, né? Eles até chegaram a apresentar uma tese de que o povo africano teria desvirtuado a Umbanda e que a Umbanda teria havia se originado no continente de Lemúria, de Atlântida e Lemúria. Então fazendo, né, menção a uma coisa histórica muito anterior, né, até uma coisa que não há comprovação científica aí. Mas foi essa tese que eles apresentaram. Então, como podemos perceber através dos fatos históricos, Benjamin Figueiredo, através do Caboclo Mirim, ele se manifesta, o Caboclo Mirim se manifesta, ele cria uma doutrina própria, ele se desliga, ele cria uma doutrina própria e corta qualquer ligação com o povo africano. Ele apresenta através, não só ele, como outras pessoas, né? Nós vamos falar isso nos próximos vídeos, apresentam essa tese da Umbanda, que defende a ideia de que a Umbanda é anterior ao povo africano, e já usando um termo em sânscrito, né, que não é um termo africano, e eles criam uma doutrina codificada com termos do indígena brasileiro, como eu falei aí dos Morubixabas. E a Tenda Mirim prospera, ela cresce muito, e aí no ano de 1942, a Tenda Mirim inaugura a sua nova sede, né? Essa nova sede, ela existe até hoje, e eu vou apresentar aqui a imagem antes e depois da nova sede. E essa nova sede, ela é enorme, ela tem 1.000 metros de espaço e chegou aí, segundo os relatos históricos, a ter 2.000 médiuns trabalhando, né? E nós temos imagens aí, lógico que a Tenda Mirim existe até hoje,
E é foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. O principal legado de Benjamin Figueiredo, na minha opinião, é que Benjamin Figueiredo trouxe uma coisa que a Umbanda não tinha, que foi a organização interna. A Tenda Mirim organizou os médiuns em graus, o desenvolvimento mediúnico em graus hierárquicos. Né? Ele apresentou termos, classificou as coisas. E isso foi, depois da Tenda Mirim, isso influenciou. A Tenda Mirim chegou a ter dezenas de tendas filiadas à Tenda Mirim. Então, essa foi uma coisa que colaborou muito para o desenvolvimento da Umbanda no Brasil, influenciou várias casas, e como o Brasil é um país sincrético, né, com certeza outras linhagens também acabaram sendo influenciados por essa organização. No dia 3 de outubro do ano de 1952, a Tenda Mirim, Benjamin Figueiredo e a organização da Tenda Mirim fundam a federação chamada Primado de Umbanda. O Primado de Umbanda que organizou as tendas aí. No ano de 1970 já haviam 32 tendas filiadas à Tenda Mirim, né? Então havia muita gente envolvida nesse segmento de Umbanda que Benjamin Figueiredo criou através da manifestação do Caboclo Mirim. Então eles criaram o Primado de Umbanda, criaram essa federação. Benjamin Figueiredo, junto com Zélio Fernandino de Moraes e W. da Mata e Silva, que nós estaremos falando no vídeo a seguir, Tancredo da Silva Pinto, que também falaremos em vídeo a seguir, foram personagens que fizeram muita diferença, que colaboraram demais para a organização da Umbanda no Brasil. Eles organizaram esse congresso de 1941 e eles uniram as pessoas, eles se uniram em prol da legalização da Umbanda. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque esse é um assunto muito profundo, esse é um assunto muito delicado, que merece um vídeo exclusivo só para falar sobre o Congresso e a legalização da religião de Umbanda, e nós estaremos a seguir falando sobre esse vídeo. Então, como falamos no primeiro vídeo sobre o primeiro baluarte da Umbanda, nosso grande pai aí, Zélio Fernandino de Moraes, com suas entidades trabalhadoras que deram origem à Umbanda, nesse vídeo falamos de Benjamin Figueiredo, que foi aquele que se desenvolveu com Zélio e deu continuidade, colaborando para que a Umbanda tomasse corpo, começasse a se organizar no contexto brasileiro, social brasileiro, de uma forma organizada, de uma forma mais ética. Uma das preocupações que a Tenda Mirim teve foi justamente de desligar a Umbanda daquele conceito ruim que se tinha a respeito das religiões afro-brasileiras, principalmente com relação à macumba carioca. Disso nós conversamos, a gente discutiu no vídeo da série anterior sobre o nagocentrismo, sobre a perseguição que havia, né, a cisma que havia com o povo que praticava a religião de macumba. Então o Benjamin Figueiredo ele se preocupou muito em desligar a Umbanda. Por quê? No meu ponto de vista, na minha opinião, para poder fazer com que esse culto novo ele tivesse personalidade própria, que ele pelas pessoas fosse interpretado como um culto ético, como uma religião séria, organizada, legalizada, e que tivesse, acima de tudo, dentro da doutrina religiosa, um conceito ético, um conceito correto, né? Que as coisas que você praticava ali eram coisas sérias. E como eu comecei o vídeo e vou terminar, Benjamin Figueiredo, através do Caboclo Mirim, nos deixou um legado maravilhoso, muito importante. E, acima de tudo, nos ensinou e nos trouxe esse conceito que é hoje uma responsabilidade para todos nós. Lembrar sempre, manter vivo e divulgar que a Umbanda é coisa séria para gente séria. Desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi,